Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundos de fundos. Vamos analisar o histórico de rentabilidade de alguns desses fundos que já têm mais tempo de mercado, verificar como é que foi o desempenho deles no passado, no último ciclo de baixa da bolsa, e também como é que eles vêm performando agora, no atual ciclo de alta dos fundos imobiliários. Um fundo de fundos é um ativo que investe a maior parte do seu patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários. Uma carteira típica de um fundo desse tipo costuma ter aí 15, 20 FIIs diferentes e em menor proporção ele pode também ter outros tipos de investimentos, mas geralmente são investimentos também com um lastro imobiliário, como o CRI ou LCI, por exemplo. Uma das principais vantagens atribuídas aos fundos de fundos é o fato de haver a figura de um gestor profissional fazendo a administração da carteira. Além disso, através dos fundos de fundos, o investidor comum passa a ter acesso a investimentos restritos que de outra forma não estariam disponíveis para ele. E por último, tem também a questão da diversificação. O portfólio de uma carteira de um fundo de fundos é geralmente muito mais diversificado do que a carteira que um investidor comum elabora para si próprio. Por outro lado, como ponto negativo, eu vejo o fato de que muitas vezes os fundos de fundos se veem envolvidos em situações com possível conflito de interesse do gestor. Além disso, fundos de fundos pagam taxa de administração em dobro e essa despesa extra faz com que nos períodos de baixa da bolsa, os fundos de fundos tenham a tendência de apresentar piores resultados do que os outros fundos imobiliários, porque ele tem uma despesa extra que os outros não têm. Para a gente começar a nossa análise, vamos ver aqui como que o mercado se comportou nos últimos anos. Para isso, a gente vai analisar o desempenho do índice IFIX. Para quem não conhece, o IFIX é um índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários, similar ao que o índice Bovespa faz com as ações. Basicamente, a gente pode observar a ocorrência de 3 períodos distintos. Desde o lançamento do índice IFIX até o fim de 2012, ele acumulou uma alta de 57%. De 2013 ao final de 2015, o mercado passou por um ciclo de baixa e ficou lateralizado. E após o ano de 2015 até o presente momento, em 2019, iniciou um novo ciclo de alta que já acumula 90%. Como requisito da escolha de quais fundos seriam analisados, eu estabeleci que precisariam ser fundos que foram lançados antes do ano de 2014, porque a gente precisa de fundos que já atravessaram um período de baixa para conseguir analisar melhor o desempenho deles. A primeira simulação que eu fiz foi considerando somente o valor da cotação dos fundos. Eu simulei uma aplicação de R$1.000 no início de 2014. Ao fim de 2014, a gente já pode observar no gráfico que teve uma pequena diferença entre a carteira do IFIX e os fundos de fundos, e essa diferença evoluiu ao longo do tempo, sendo que em 2019 já passou a ser bem grande, e esse é realmente o esperado, já que fundos de fundos, eles distribuem todo o ganho de capital que eles tiveram, então não dá para esperar que a cotação dele tenha uma valorização muito grande, diferente dos fundos de tijolo, que os imóveis geralmente vão se valorizando no tempo e isso reflete no valor da cotação do fundo. A próxima análise é do fundo BCFF. Ele é o fundo de fundos mais antigo da bolsa e o único que atravessou o primeiro período de alta do IFIX. Ele foi lançado em 2010, então ele já existia na alta que aconteceu ali até 2012. Nas simulações eu busquei sempre iniciar com valores próximos de R$1.000. No caso do BCFF, eu comecei com 945, que seria equivalente à compra de 9 cotas no primeiro dia útil de 2011. Então, no gráfico, a gente pode observar a linha tracejada, ela é a correção desse valor inicial de 945 pelo CDI ao longo do tempo. E a linha laranja
é a evolução do investimento no BCFF, considerando a reaplicação dos dividendos que ele foi distribuindo. Observem então o comportamento cíclico do BCFF. Durante o primeiro ciclo de alta do IFIX, o fundo performou bem, ele ficou acima do CDI até o fim de 2012, mas a partir do momento que o IFIX começou a cair, o fundo caiu junto e caiu muito. Ele passou muito tempo perdendo para o CDI e o investimento feito lá em 2011 só veio empatar novamente com o CDI agora em 2019, depois de 3 anos de alta da Bolsa. Observem que os outros 3 fundos de fundos analisados também apresentaram o mesmo padrão de comportamento da rentabilidade. A performance deles foi bem inferior ao CDI durante os anos em que o IFIX permaneceu em baixa. Iniciada a alta do índice, a rentabilidade dos fundos de fundos também deu uma recuperada, e o que variou de um para o outro foi o tempo que levou para o fundo recuperar, para ele empatar com o CDI e começar a performar melhor. Aqui a gente tem uma imagem consolidada com a rentabilidade dos 4 fundos, fica mais fácil para fazer a comparação. Só esclarecendo que para fazer essa consolidação eu fiz outra simulação do BCFF, considerando uma aplicação nele no início de 2014 também, diferente do que eu tinha feito lá atrás, que começava em 2011. Observem que os 4 fundos apresentaram um padrão de desempenho da rentabilidade muito similar. O BPFF teve uma leve vantagem por ter superado o CDI alguns anos antes dos outros, mas apesar disso, o desempenho de todos foi muito parecido. Não teve nenhum com um grande destaque em relação aos demais. A diferença de rentabilidade entre o fundo que teve o melhor desempenho e aquele que teve o pior ficou na ordem de 27%. E quais conclusões a gente pode tirar agora que a gente já entendeu o comportamento cíclico dos fundos de fundos? Para os investidores que adotam estratégias passivas de investimento, ou seja, aquelas pessoas que gostam de manter o fundo para o longo prazo sem ficar girando carteira toda hora, eu diria que eles precisam ser pacientes e aceitar logo de princípio que os fundos de fundos vão ter uma performance ruim quando o IFIX começar a cair e que pode levar anos até que esse tipo de ativo volte a empatar com o CDI. O mais recomendado, na minha opinião, é que esse tipo de investidor não concentre muita carteira em fundos de fundos. E para aqueles que têm estratégias mais ativas de investimento, gostam de girar a carteira conforme as oportunidades vão surgindo, na minha visão, essas pessoas podem aproveitar o momento de alta do IFIX e ficar posicionado em fundos de fundos para aproveitar a melhor rentabilidade que eles trazem, mas o ideal seria que elas desfizessem a posição nesse tipo de ativo quando o IFIX der sinais de que vai entrar num ciclo de baixa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que eu postar.